Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos ver o que nossa editoria separou de mais importante para essa edição. Começando então com Chris Smith, lá do BGR.com. Temos uns rumores bem quentes, né? Sobre iPhone e iPad dobráveis da Apple. Parece que aquele design novo, o Liquid Glass do iOS 26, que a Apple já até confirmou, talvez seja mesmo uma preparação para isso, né? Para esses futuros aparelhos e quem sabe até para os óculos de AR/AI deles. Exatamente. Tem um analista, o Jeff Poole, que soltou uma nota e ele tá dizendo que a gente pode ver um lançamento simultâneo do iPhone e do iPad dobráveis. Isso dá uma bagunçada legal nas previsões anteriores, sabe? Porque antes falavam do iPhone dobrável chegando primeiro, lá para setembro de 2026, e o iPad só depois, em 2027. Talvez mudaram a estratégia, né? Pode ser. E o cronograma que o Poole deu também é, interessante. Ele fala que o NPI, que é a introdução do novo produto, né, começa em janeiro de 2025. Mas aí a produção em massa seria só no último trimestre de 2026, para os dois. Isso soa um pouco, esquisito, porque para lançar já em setembro de 2026, a produção em massa teria que começar bem antes, concorda? Não fecha essa conta. Pois é, fica essa ponta solta aí. Mas olha só, ele deu até especificações. O iPhone dobrável teria uma tela interna de 7,74 polegadas e a externa ficaria entre 5,49 e 6,55 polegadas. Aberto ia ficar quase um iPad mini. Bem diferente do que a gente vê nos concorrentes, né? E o iPad dobrável, tela de 18,8 polegadas. Imagina! Os fornecedores de tela seriam a Samsung e LG Display e as dobradiças da SZ da Amphanon. E as estimativas de produção para o primeiro ano são bem altas, viu? 16 a 18 milhões de iPhones dobráveis e uns 2 a 3 milhões de iPads dobráveis. Bem otimista, né? Agora, ainda falando de iPhone dobrável, o Marcos Mendes, lá do 9to5Mac, trouxe uma análise técnica bem interessante. Veio do SDK do iOS 26, o kit de desenvolvimento. Parece que na WWDC, a conferência de desenvolvedores, a Apple mandou um recado. A partir do iOS 26, os apps não vão mais ser esticados automaticamente, nem receber aquelas barras pretas, sabe? O tal do letterboxing. E isso quando rodarem em telas de novos tamanhos e em hardware futuro. Foi uma declaração bem direta na sessão deles. Faz todo sentido. Se a gente olhar o histórico da Apple, eles só costumam exigir esse tipo de flexibilidade na interface um pouco antes de lançar um aparelho com um formato totalmente novo. Um formato onde esticar a tela ficaria, muito ruim, né? Então, essa mudança no SDK é quase que uma confirmação indireta desses rumores do dobrável, não acha? É a Apple preparando o terreno para os desenvolvedores, né? Colocando a casa em ordem. Com certeza. E tem mais um detalhe interessante. Um vazamento de um leaker conhecido, o Digital Chat Station, falou sobre as proporções de tela do protótipo do iPhone dobrável. A interna seria 14,1 por 10 e a externa 14,6 por 10. São proporções diferentes dos iPhones e iPads que a gente tem hoje. Ou seja, é mais um sinal de que a Apple quer mesmo evitar o letterboxing de qualquer jeito nesse formato novo. A mensagem final para quem desenvolve aplicativos parece bem claro. Chegou a hora de deixar tudo flexível. Para nós, para o público geral, é mais uma peça nesse quebra-cabeça do design futuro do iPhone. Sendo dobrável ou não, alguma mudança grande está vindo por aí. Mudando um pouco de assunto, agora para a área da saúde, Malcolm Owen, do Apple Insider, ele traz mais uma previsão daquele analista, o Jeff Poole. Dessa vez é sobre o monitoramento de glicose no sangue, que, segundo ele, pode chegar no Apple Watch Series 13, mas só em 2027. Parece meio ômodo, né? Esse rumor já é antigo. Nossa, a gente ouve falar disso desde o Series 7, lá em 2021, lembra? A Apple até fez uns testes recentes, né, com o aplicativo para coletar dados de saúde e tal, mas nada indicava um lançamento para o público tão cedo. A questão é, de onde o Poole tirou essa data de 2027? Será que veio da cadeia de suprimentos mesmo, ou é só uma aposta dele? Porque o histórico dele para acertar a data de lançamento é meio, digamos, irregular. Faz sentido ter um pé atrás. Mas a funcionalidade em si, vamos combinar, se encaixaria perfeitamente na estratégia da Apple, né?
deixar o Watch cada vez mais um dispositivo focado em saúde. A gente lembra do monitoramento de oxigênio no sangue, por exemplo, que agora está até desativado lá nos Estados Unidos por causa daquelas brigas de patente. É uma área que eles claramente querem dominar. Sim. E não são só eles, né? Outras empresas também estão correndo atrás desse monitoramento não invasivo de glicose. Lembro de ter visto sobre a Prevent, por exemplo. Eles mostraram um aparelho que faz análise pelo hálito. Imagina. Essa corrida tecnológica na área da saúde tá assim, a 1000 por hora. E por falar em relógios inteligentes e saúde, tem novidade da Samsung também. O Peter, lá do gsmiana.com, trouxe informações sobre o One UI 8 Watch. É a nova interface deles, que vai estrear no Galaxy Watch 8 agora em julho, e depois vai chegar para os modelos mais antigos também, via atualização. Parece que já vai rolar até um programa beta em breve. E olha, vem com bastante coisa nova focada em saúde. São 4 funções principais que eles destacaram. A primeira é o Bedtime Guidance. Basicamente, ele sugere o horário ideal para você ir dormir, baseado no seu estilo de vida, nos seus padrões de sono e ainda manda lembretes. A segunda é o Vascular Load. Essa mede o estresse no seu sistema vascular durante o sono e cruza isso com dados de exercício e de estresse do dia. Interessante, né? A terceira é um Running Coach, um treinador de corrida só que turbinado. Ele analisa sua performance, cria planos de treino desde 5 km até maratona, dá orientação em tempo real e ainda ajuda a prevenir lesões. Bem completo esse treinador. E a quarta novidade? Qual é? A quarta chama Antioxidant Index. Ele usa o sensor Bioactive do relógio, aquele que já mede outras coisas, para medir os níveis de carotenoides na sua pele. Em só 5 segundos. Carotenoides são antioxidantes. Então, dá uma ideia rápida de como está a sua defesa antioxidante. O Dr. Ampek, lá da Samsung, até comentou sobre a importância do sono para a saúde como um todo e como eles veem o Galaxy Watch como um parceiro para cuidar da saúde de forma proativa. Agora, mudando radicalmente de assunto, Ivan Mehta, do TechCrunch, está reportando uma coisa que, olha, pode gerar bastante barulho. O WhatsApp vai começar a mostrar anúncios. E o lugar escolhido foi a tela de status. Aquela função que é parecida com os stories do Instagram, sabe? Opa! Anúncios no WhatsApp. Essa é grande. E como vai funcionar a segmentação disso? A matéria explica que vai ser baseada em informações mais gerais, tipo país, cidade, idioma. E também os canais que a pessoa segue, como ela interage com outros anúncios da Meta. Mas eles fizeram questão de garantir. Número de telefone, o conteúdo das mensagens, chamadas, grupos, nada disso vai ser usado para direcionar anúncio. Ufa! Só que tem um porém. Se a conta do WhatsApp estiver vinculada lá no centro de contas da Meta, aí sim as preferências de lá podem influenciar os anúncios que você vê. E além desses anúncios no status, o WhatsApp também vai oferecer opções pagas para promover canais. E para alguns criadores de conteúdo e empresas selecionadas, vai ter a opção de oferecer assinaturas pagas. O pagamento vai ser feito direto pelas lojas de aplicativos, tipo App Store, Google Play, considerando que o status e os canais juntos têm tipo 1,5 bilhão de usuários diários, nosso potencial de receita aí é gigantesco, né? Com certeza. A vice-presidente de produto do WhatsApp, uma tal de Alice Newton-Rex, descreveu essa chegada dos anúncios como uma evolução natural das fontes de receita do aplicativo. Uma forma elegante de dizer, né? O lançamento vai ser global nos próximos meses. Agora resta esperar para ver como os usuários vão reagir a essa mudança toda. Agora, um alerta importante sobre inteligência artificial. Vem da Lindsay Clark, lá do The Register. Parece que uma pesquisa da Salesforce AI usou um benchmark novo chamado CRMA Kings Arena Pro para testar aqueles agentes de IA baseados em LLMs, os modelos de linguagem grandes. Testaram eles em tarefas de CRM, sabe? Gestão de relacionamento com o cliente. E os resultados, bom, não foram muito animadores não. Definitivamente não foram. A taxa de sucesso foi de só 58% em tarefas simples, aquelas de um passo só, e caiu para 35% em tarefas mais complexas, que envolviam múltiplos passos. Uma queda bem grande. E o que me pareceu mais preocupante, a falta de consciência sobre confidencialidade.
Os agentes simplesmente não conseguiam reconhecer informações sensíveis. E o pior, quando tentaram corrigir isso dando mais instruções, sabe, fazendo prompting, o desempenho na tarefa principal caiu ainda mais. Quer dizer, uma coisa atrapalhou a outra. Nossa, então a conclusão do estudo é bem clara, né? Existe um abismo entre o que esses LLMs prometem fazer e o que eles realmente conseguem entregar em tarefas práticas do mundo corporativo, especialmente quando envolve dado sensível ou muitos passos lógicos. É quase um banho de água fria nesse hype todo em volta da IA generativa para negócios. Benioff, da própria Salesforce, apostando muito alto nesses agentes de IA, vendo isso como uma oportunidade de negócio com margem alta. E do outro lado, você vê governos, como o do Reino Unido, por exemplo, fazendo planos para economizar bilhões usando IA e agentes digitais em serviços públicos. Essa pesquisa acende um alerta, né? Talvez seja preciso ir com um pouco mais de calma e não contar com benefícios que, na prática, ainda não estão comprovados. E continuando nesse tema de IA, o Rupert Goodwins, também, lá do The Register, comentou um artigo de opinião interessante. Ele se baseia num estudo feito por pesquisadores da própria Apple. O estudo é sobre os chamados LRMs, Large Reasoning Models, que seriam basicamente LLMs turbinados para raciocinar melhor, para ter mais lógica. Interessante. E o que esse estudo da Apple descobriu? Eles testaram esses LRMs com problemas de lógica tipo aquele clássico da Torre de Hanoi, né? E viram que os LRMs realmente se saem melhor que os LRMs comuns em problemas de complexidade média. Mas, aqui vem o mas. Quando o problema fica muito complexo, os dois tipos falham feio. E tem um detalhe bem curioso que eles notaram. Perto desse limite de complexidade, os LRMs começam a usar menos esforço computacional, o que é meio contraintuitivo, né? E sugere que tem um gargalo fundamental ali na capacidade de escalar o raciocínio. E outra coisa, o desempenho varia muito dependendo do tipo de problema. Não é consistente. Pois é, e a conclusão dos pesquisadores da Apple foi bem taxativa. Eles disseram que a ideia de que os LRMs vão simplesmente evoluir e se tornar máquinas de raciocínio geral, abstrato, isso não se sustenta com a tecnologia que a gente tem hoje. Me lembrou um pouco o que aconteceu lá nos anos 80 com os sistemas especialistas, sabe? Que também prometiam replicar a expertise humana e acabaram não entregando em larga escala. Será que a história está se repetindo um pouco? Pode ser. O artigo do Goodwins ainda aproveita para lembrar outros problemas que a IA atual continua enfrentando, tipo o colapso de modelo, que acontece quando eles são treinados com dados gerados por eles mesmos, sabe? Vira um ciclo vicioso. Também a vulnerabilidade ao envenenamento de dados, o data poisoning, que é quando alguém insere dados maliciosos para sabotar o modelo. E, claro, as famosas alucinações, quando a IA inventa informação. O recado final que fica é sobre a importância de sermos mais honestos sobre o desempenho real da IA, né? Separar o que é marketing exagerado do que a tecnologia realmente pode fazer hoje. Saindo um pouco da tecnologia pura e entrando na indústria farmacêutica, Paul Verdin, da Fast Company, publicou uma análise sobre o crescimento impressionante da China nesse setor. Imagina só, em 10 anos, a participação chinesa no desenvolvimento global de medicamentos pulou de míseros 2% para 25%. É um salto gigantesco. Isso foi impulsionado por muito investimento, claro, mudanças nas regras locais e também pela atração de talentos, inclusive com o que chamam de fuga reversa de cérebros. Gente que estudou fora e voltou. E esse crescimento todo já está se refletindo nos negócios, né? Em 2024, quase um terço, 31% dos acordos de licenciamento das grandes farmacêuticas ocidentais, aquelas grandes como Novo Nordisk, Merck, Pfizer, AstraZeneca, envolveram empresas chinesas. A China virou uma fonte importante de terapias inovadoras e muitas vezes a preços que o mercado considera razoáveis. Isso muda o jogo. Com certeza. E a China está liderando o desenvolvimento em áreas bem específicas e super avançadas. Olha só os números, quase 60% dos novos anticorpos bispecíficos estão vindo de lá. 55% dos conjugados anticorpo-droga, os ADCs, que são aquelas balas mágicas que levam quimioterapia direto no tumor, e mais da metade das células CAR-T, que são terapias genéticas contra o câncer.
Eles também têm uma presença forte nos medicamentos GLP-1, tipo Ozempic, com 46% do desenvolvimento global. Claro que eles também enfrentam desafios, né? Financiar os testes clínicos finais, que são caríssimos, competir internamente por patentes, a pressão dos genéricos. Sim, não é um caminho fácil. Mas os Estados Unidos ainda têm suas vantagens, né? A matéria aponta que eles lideram em radiofármacos, com 40% do desenvolvimento, e nas pequenas moléculas mais tradicionais, com 37%. Historicamente, os Estados Unidos sempre foram mais fortes na descoberta científica inicial, aquela pesquisa básica, enquanto a China muitas vezes foca mais em otimizar e iterar sobre o que já existe. Além disso, os investidores americanos costumam topar mais risco, né? E tem todo um movimento para trazer a produção farmacêutica de volta para os Estados Unidos, influenciado por tarifas e leis como o Biosecure Act. E as farmacêuticas americanas são mestras em comprar inovação, fechando acordos estratégicos. Então a competição é real, sim, mas os Estados Unidos ainda têm cartas fortes para jogar e reinvestir nos seus pontos fortes. Agora, uma notícia bem séria, um caso de segurança interna lá do Reino Unido, foi reportado pelo Connor Jones no The Register. Um ex-estagiário da GCHQ, que é a agência de inteligência britânica, tipo a NSA deles, um rapaz chamado Hassan Arshad, foi condenado a 7 anos e meio de prisão. Pesado. Nossa, 7 anos e meio. E o que ele fez exatamente para pegar uma pena dessas? A matéria diz que durante o estágio dele, que foi entre 2021 e 2022, ele copiou arquivos ultra-secretos da rede interna da GCHQ. E esses arquivos eram relacionados a um software que a agência considera muito valioso. Ele passou esses dados primeiro para um celular que a própria GCHQ tinha fornecido para ele e depois passou para outros dispositivos que ele tinha em casa. Só descobriram isso em setembro de 2022, quando a polícia fez uma busca na casa dele por um outro motivo, que não tinha nada a ver inicialmente. Exato. Ele acabou se declarando culpado de acesso não autorizado ao computador, colocando a segurança nacional em risco. A defesa dele até tentou argumentar que foi só curiosidade, sabe? Que ele só queria continuar trabalhando nos projetos depois que o estágio acabou. Mas a juíza não aceitou essa justificativa, não. Ela considerou o ato como arrogância intelectual e um risco óbvio, mesmo que não tivessem provas de que ele tentou vender ou passar essas informações para alguém. E a situação dele ficou ainda pior, né? Porque durante essa busca na casa dele, a polícia encontrou imagens indecentes de crianças nos dispositivos. Isso rendeu outras sentenças para ele. Parte dessas sentenças vai ser cumprida em sequência da espionagem e parte ao mesmo tempo. A promotoria britânica, o CPS, fez questão de ressaltar que ele violou as regras de forma deliberada. É um caso bem grave mesmo, de quebra de confiança numa agência que lida com informações ultra secretas. E para a gente fechar, tem uma notícia do Tecnoblog, escrita pelo Felipe Faustino. É sobre um bug bem assustador que descobriram no Microsoft Copilot. O apelido do bug é EchoLeak. Quem descobriu foi uma empresa de segurança chamada AIM Security. E era assustador mesmo, viu? Classificaram como uma vulnerabilidade do tipo zero clique. Isso é sério. Significa que um invasor podia roubar dados sensíveis da vítima só enviando um e-mail. A pessoa não precisava clicar em link nenhum, abrir anexo nenhum, nada. O agente de AI do Copilot, ao ler o e-mail para tentar entender o contexto, que é o que ele faz normalmente para ajudar o usuário, acabava executando comandos maliciosos que estavam escondidos ali na mensagem. Que loucura! E como funcionava esse mecanismo? A matéria explica que os comandos maliciosos eram escritos de um jeito que conseguiam passar pelos filtros de segurança. Aí, a IA era enganada, induzida a buscar dados recentes do usuário. Podia ser documentos, outros e-mails, até conversas do Teams. E o pior de tudo, esses dados roubados eram enviados para um servidor do invasor, disfarçados numa URL de imagem, usando um formato chamado Markdown. Como o navegador carrega imagens automaticamente, o roubo acontecia sem levantar nenhuma suspeita. Para completar o golpe, eles usaram uma URL do próprio Teams para burlar as políticas de segurança, o tal do CSP, e ainda conseguiam fazer a IA esconder o e-mail malicioso original das respostas. Muito elaborado. Extremamente elaborado, a Microsoft confirmou a falha, mas levou 5 meses para corrigir, o que mostra como esse tipo de ataque, explorando agentes de IA, é algo novo e complexo de lidar. A AIM Security, que descobriu a falha, fez um alerta bem importante.
Esse caso expõe um risco fundamental nesses sistemas de IA generativa. Eles têm muita dificuldade em diferenciar o que é uma fonte confiável do que não é. Isso abre brechas porque eles chamaram de violação de escopo de LLM. A conclusão deles é bem direta: precisamos repensar urgentemente a arquitetura de segurança desses agentes de IA. O risco é real. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!